Boa noite a todos. A primeira secretária já realizou o chamado e verificou estarem ausentes os vereadores Silmara Girlani e Paulo José, aos quais protocolarem o atestado para justificar sua falta. Os demais vereadores estiveram presentes. Convido o excelentíssimo prefeito municipal, Argemiro Rodrigues Galvão, para compor a mesa. Declaro aberta a 20ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Santana da Vargem. Convido a todos fazerem a oração regimental desta Câmara. Senhor, abençoai esta casa e fazer instrumento de vossa paz. Nós pedimos, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura da ata da 24ª reunião ordinária. Ata da 24ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Santana da Vargem. Registraram-se a presença de todos os vereadores. Em seguida, durante o pequeno expediente, foi realizada a leitura da ata da 23ª reunião ordinária, a qual, após lidas, foi submetida à votação, sendo aprovada e posteriormente assinada por todos os vereadores. Na ordem do dia, foram colocadas em discussão e posteriormente em deliberação as seguintes proposições. A proposta de emenda à Lei Orgânica número 3 de 2026, submetida à primeira votação nominal com quórum de 2/3 dos membros da Câmara. A matéria foi submetida à votação, obtendo 3 votos favoráveis, 5 votos contrários e nenhuma abstenção, sendo ao final rejeitada. Na sequência, foi apreciado o projeto de lei complementar número 6, em primeira votação, mediante votação nominal, exigindo quórum de maioria absoluta. A matéria foi aprovada por maioria absoluta, com 5 votos favoráveis, 4 votos contrários e nenhuma abstenção. Na sequência, foi apreciado o projeto de lei complementar número 10, em primeiro turno de votação, mediante votação nominal, exigindo quórum de maioria absoluta, sendo a matéria aprovada por unanimidade, com 8 votos favoráveis. Foi apreciado o projeto de lei complementar número 11, em primeiro turno de votação, mediante votação nominal, exigindo quórum de maioria absoluta, sendo a matéria aprovada por unanimidade. Por fim, foi apreciado o projeto de lei complementar número 2 de 2026, em primeiro turno de votação, mediante a votação nominal, exigindo quórum de maioria absoluta, sendo a matéria aprovada por unanimidade. O projeto de lei complementar número 2 de 2026 foi aprovado por unanimidade em primeira votação nominal. Na sequência, foram apreciados o projeto de lei ordinária número 85 de 2026 em votação única em regime de urgência, mediante votação simbólica, com quórum de maioria simples, sendo a matéria aprovada por unanimidade. Em seguida, foi apreciado o projeto de lei ordinária número 86, em votação única em regime de urgência, mediante votação simbólica, com quórum de maioria simples, sendo a matéria aprovada por unanimidade. Na sequência, foi apreciado o projeto de lei ordinária número 87, em votação única em regime de urgência, mediante votação simbólica, com quórum de maioria simples, sendo a matéria aprovada por unanimidade. Por fim, foi apreciado o projeto de lei ordinária número 88, em votação única em regime de urgência, mediante votação simbólica, com quórum de maioria simples, sendo a matéria aprovada por unanimidade. Em prosseguimento às votações, foram apreciados o projeto de lei ordinária número 89, em votação única em regime de urgência, mediante votação simbólica, com quórum de maioria simples, sendo a maioria aprovada por unanimidade. Em seguida, foi apreciado o projeto de lei ordinária número 93, em primeiro turno de votação, mediante votação simbólica, com quórum de maioria simples, sendo a matéria aprovada por unanimidade. Na sequência, foi apreciado o projeto de lei ordinária número 94, em votação única, em regime de urgência, mediante votação simbólica, com quórum de maioria simples, sendo a maioria aprovada por unanimidade. Em seguida, foi apreciado o projeto de lei ordinária número 95, em votação única, em regime de urgência, mediante votação simbólica, com quórum de maioria simples, sendo a matéria aprovada por unanimidade.
Por fim, foi apreciado o projeto de lei ordinária número 91, em regime de urgência, mediante a votação nominal, com quórum de maioria absoluta, sendo a matéria aprovada por unanimidade. Em prosseguimento, à reunião, o presidente concedeu a palavra livre aos vereadores por 5 minutos. O vereador Paulo José reafirmou seu posicionamento contrário ao projeto anteriormente apresentado, justificando seu voto contrário com fundamento na necessidade de transparência na administração pública. Ressaltou ainda considerar inadmissível o encaminhamento de balancetes contábeis desacompanhados dos respectivos comprovantes de despesa, destacando a importância da adequada documentação dos gastos públicos. O vereador Luiz Felipe defendeu a necessidade de restringir o estacionamento de veículos na praça durante os fins de semana, destacando que o local dispõe de um parquinho destinado ao lazer das crianças e que a medida teria como objetivo proporcionar maior segurança aos frequentadores, evitando o risco de acidentes envolvendo veículos. Ressaltou ainda que se trata de uma solicitação recorrente, já discutida anteriormente, não consistindo em medida descabida, mas em providência simples e de baixo custo, que poderia ser implementada mediante a utilização de uma corrente para restringir o acesso de veículos ao local. A vereadora Silmara Girlani complementou a discussão acerca do trânsito na praça, sugerindo, além da restrição de acesso mediante correntes, a instalação de placas educativas na entrada laterais e superiores do local, com o objetivo de orientar os condutores. Ressaltou ainda a necessidade de coibir o estacionamento de veículos na praça, visando a prevenção de acidentes e a segurança das crianças que utilizam o parquinho e dos idosos que frequentam a região, especialmente nos horários de realização das missas. O vereador Everton Paulo discorreu sobre o exercício de seu mandato e o dever de fiscalização do Poder Legislativo, ressaltando que a cobrança da administração municipal e a denúncia de possíveis irregularidades não constituem oposição por oposição ou perseguição ao chefe do Poder Executivo, mas representam o cumprimento das atribuições para as quais foi eleito. Destacou a importância da transparência e da responsabilidade na apresentação das ações realizadas pelo município, observando que conquistas como Casa Lar e as melhorias no loteamento Nova Santana não devem ser atribuídas exclusivamente a iniciativas espontâneas do Poder Executivo, uma vez que em determinadas situações resultam de termos de ajustamento de conduta, da atuação do Ministério Público ou de denúncias e cobranças realizadas por parlamentares. Reforçou que a apresentação de denúncias tem por finalidade apontar possíveis irregularidades e contribuir para que as competências do Poder Executivo sejam devidamente cumpridas. Não tem o propósito de criar dificuldades à administração municipal. Por fim, afirmou não possuir compromisso com o erro, declarando que reconhecerá e apoiará projetos, ações e obras que tragam benefício à população, independentemente de posicionamento político. O vereador Jackson Luiz destacou a importância do exercício da função fiscalizadora do Poder Legislativo, ressaltando que o questionamento e a solicitação de documentos referentes à execução de obras e serviços públicos, a exemplo das operações de tapa-buracos, não configuram perseguição ou obstrução à administração municipal, mas constituem atribuições inerentes ao mandato parlamentar. Salientou que, em razão de sua atuação e dos ofícios encaminhados, a nova operação realizada em 5 de agosto de 2026 foi acompanhada da documentação pertinente, incluindo tickets de pesagem dos materiais utilizados e relatórios fotográficos, proporcionando maior transparência e controle na aplicação dos recursos públicos. Por fim, parabenizou o novo colaborador responsável pela execução do serviço, destacando sua responsabilidade técnica e a qualidade do relatório apresentado, e ressaltou que o Poder Legislativo deve atuar de forma colaborativa, contribuindo para que a administração municipal faça a melhor gestão dos recursos públicos. O vereador Luiz Felipe destacou a importância do exercício da função fiscalizadora do Poder Legislativo como atribuição fundamental do mandato parlamentar, ressaltando que os vereadores são representantes da população e, portanto, possuem o dever de questionar e acompanhar as ações da administração municipal. Salientou que a fiscalização não deve ser interpretada como oposição sistemática ou perseguição ao chefe do poder,
mas como responsabilidade necessária para assegurar que os serviços públicos sejam executados de forma adequada e em conformidade com o interesse público. Para exemplificar, estabeleceu comparação com situações de vida cotidiana, afirmando que, assim como não deve se efetuar o pagamento por um serviço sem antes verificar sua qualidade e seu adequado funcionamento, o Poder Legislativo não pode se aprovar ou aceitar atos do Executivo sem a devida averiguação quanto à sua qualidade e legalidade. O presidente da Câmara, Antônio Afonso, reforçou que o exercício da fiscalização e a prestação de auxílio à população constituem deveres fundamentais dos vereadores, para quais foram eleitos. Relatou ainda que, após constar atrasos na limpeza do cemitério municipal, solicitou providências à administração municipal por intermédio de Aline e Roberta, tendo recebido a garantia de que seria realizada uma limpeza geral no local nos próximos dias. Em atendimento à solicitação apresentada pelo vereador Luiz Felipe, informou que a Câmara encaminharia novamente pedido à Prefeitura Municipal para instalação de corrente ou de outro dispositivo de bloqueio na praça, com o objetivo de impedir o tráfego de veículos e proporcionar maior segurança às crianças e aos idosos que frequentam o local. Ao final, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada às 19h49. O presidente ordenou que se lavrasse a presente ata, elaborada pela primeira secretária Bruna Renata, nos termos do inciso 5 do artigo 35 do regimento interno desta Casa Municipal, a qual, após aprovada, poderá ser assinada por todos. Coloco a ata em votação. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Ata aprovada. Não houve inscrito na tribuna livre. Convido ao excelentíssimo prefeito municipal Jamiro Rodrigues Galvão para a palavra. Boa noite a todos. Eu não tive condições de estar aqui na segunda-feira passada, na qual fui pedido para me estar presente para esclarecer alguma situação, e no momento estou à disposição dos nobres vereadores para esclarecer o que for possível dentro da gestão pública, dentro da execução. Então, eu fui convidado a semana passada, não pude vir, estou aqui hoje para orientar, ver o que vocês têm para falar, e eu tenho alguns assuntos aqui para trocar uma ideia com vocês também a respeito da gestão pública de um projeto que veio para casa e que foi arquivado. Eu gostaria de discutir um pouco com vocês a respeito disso. Alguns dos colegas têm. Prefeito, eu quero fazer uma pergunta antes disso aí. Por que não pode fechar a praça de sábado e domingo só ali na frente, no horário das missas ali? Pode fechar. Acidente do domingo passado. Pode fechar, vamos fechar. Podemos fazer isso, eu agradeço muito da Viana. A Viana é prova, a Viana estava lá, quase teve um acidente de criança lá. Inclusive a praça realmente está tomando uma proporção muito grande em relação ao movimento ali dentro, e no dia de domingo, no dia de sábado, vai causar um transtorno ali na hora da missa e tal, o pessoal lá dentro dos carros lá, coloca lá, mas aí se vira em volta da praça, não tem problema não. É a volta à praça, pode ficar tranquilo que sábado que vem, domingo está fechado ali, aquela entrada na praça. Agradeço, obrigado. Nada. Bom, boa noite, presidente, boa noite, prefeito, os novos colegas, a quem nos assiste. Presidente da Comissão de Saúde, né, que é composta por mim, pelo Paulo José, Paulinho e o Paulo José, a gente, prefeito, fez um ofício ao secretário de algumas informações daquele ocorrido, né, todo mundo aqui já sabe, que é de conhecimento de todos, pedindo esclarecimentos, né. E esse ofício até foi respondido, até conversei com o Emorso na sexta-feira, um outro assunto, ele falou que ia me responder, então ele veio protocolar aí hoje, então tive acesso hoje, mas não vi o ofício ainda das respostas que nós perguntamos. E essas respostas, essas perguntas, aliás,
Elas vieram da Munícipe, tá? Pelo ocorrido, né? Ela veio até a gente e mostrou, né, todas as imagens e toda a repercussão, tudo que aconteceu. E como papel de presidente da comissão, né, e como vereador, a gente tem que perguntar e convidar o senhor, tal, ou qualquer outro responsável que viesse aqui para dar alguma satisfação. Como o senhor não veio da semana passada, ela também gostaria de estar presente para conversar com nós da comissão, com o senhor e com os demais colegas, certo? E, infelizmente ela não está aqui hoje, mas eu recebi o ofício de mortes hoje, então vou analisá-lo, vou passar para ela, e caso o senhor queira se o senhor puder, claro, né? E ela queira vir aqui conversar, sentar aqui, se inscrever na tribuna livre e a gente debater o caso aqui, tudo bem. Mas o ideal era estar na presença dela também. Eu quero só justificar a ausência dela. Assim, a gente foi pego de surpresa, né? Que fez o convite semana passada e o senhor veio essa semana. E hoje ocorreu um fato que a Graça dela faleceu. Então não teve nem como a gente fazer o convite, né? Para ela vir aqui. Então, assim, como nós recebemos também o ofício, foi hoje que veio o ofício, a gente precisa analisar ele. Até eu pedi a Viviana que trouxesse ele para nós, para a gente ver, né, para ter uma noção da resposta, né, para a gente poder fazer as perguntas também. O que eu adianto é o seguinte: eu não quero debater nada com ninguém, nem com ela. Eu não vim aqui para debate, eu vim aqui para trazer as informações necessárias e o que ocorreu. Agora eu vou discutir um problema para virar outro, eu não vou. Nem com ela e nem com vocês. Então, na verdade, deram muita importância para uma coisa que não significa muito. Porque eu estive um dia antes, marquei a consulta, eu tenho prova disso, no áudio. No outro dia, de manhãzinha, eu estive lá, que eu vou todos os dias, antes das 7h30, antes das 6h30, eu passo lá, alguém já deve ter me visto lá, e perguntei assim para a menina que chega às 6h30. Que hora que a médica chega? Às 8h30. Olha, eu estou com alguns compromissos, eu já marquei a consulta ontem, eu podia trazer a menina às 8h30, do que trazer agora e ficar aqui esperando até 8h30. Eu não sabia que era por ordem de chegada. Até mandei mudar para consulta e o horário marcado. E fui e busquei. E eu tive a infelicidade de chegar junto com a médica. E adentrei, para não atrapalhar o pessoal, adentrei junto com a médica consultou minha neta, minha bisneta, gastou 10 minutos. Eu saí, quando eu saí, ela já estava com o celular ligado e filmando. E falando um monte de coisa. E fala, e aí eu descerrei algumas palavras e fui embora, levei minha neta embora. Eu não ia ficar discutindo com a pessoa ali, com a minha bisneta na mão. Eu não sabia que era por ordem de chegada. Depois que me falaram, mas se eu, então você devia ter me falado, você atendente, olha, por ordem de chegada, o que eu fazia? Que hora que termina então as consultas? É 10 horas, então 10 para 10 eu estou aqui, serei o último. Não tinha problema nenhum para mim. Eu tinha alguns compromissos que o senhor sabe, aqui na festa junina da escola, e eu gostaria de ter participado. E uma outra coisa também, ela tem preferência? Qual criança tem preferência? Qual pessoa tem preferência? Eu tenho 71 anos, eu fui lá como bisavô, eu fui lá como prefeito. E eu marquei a consulta. Eu não fui lá, entrei ao estabelecimento sem marcar, não. Eu não tenho esse perfil, e respeito todo mundo. E ela, infelizmente, falou, e eu não vou falar o quê? Aí nas redes sociais, vocês viram o que ela falou, se vocês não ouviram, ouve. Né? Nas redes sociais dela, o que ela falou. Se vocês observar bem, vocês vão analisar o que está acontecendo. Né? Não sei se vocês ouviram o áudio dela. Eu vi poucos, o áudio, eu vi um vídeo, mas muito ruim a imagem. Não tem nome maior do que o. O papel da comissão aqui foi esse, foi
E o Ministério pegar as... Da clareza, né? Porque tipo assim, uma função nossa como vereador, tá? A gente recebeu, né, isso, e é de munícipe e tal, então a gente tinha, claro, de documentar, né, de ouvi-la, sim, de ouvir você, né, e de apresentar a documentação, perguntar, né, então o ofício chegou aqui na parte da tarde, a Larissa me mandou aqui no meu WhatsApp, 15:10 da tarde, a gente não teve acesso ainda, a gente não deu o ofício ainda das respostas do secretário de saúde, e o que a gente queria era a resposta do ofício, ver o que realmente é verdade, o que realmente, e depois fazer as perguntas para o senhor e até mesmo chamar ela para uma nova conversa, já que ela veio até a gente, e perguntar para ela se o que foi respondido também no ofício é a dúvida dela ou é o que ela está indagando, entendeu? Ela já foi aqui, ela já foi no Conselho, ela já foi no Ministério Público, ela já foi na ouvidoria, então está tudo encaminhado a todos os poderes. Então o Ministério Público já pediu a mesma coisa que vocês pediram, relatório, o que a TP foi atendido, está lá no Ministério Público, para ser investigado, então tem aí. Esse é um caso que vai ser resolvido, então. Isso aí é a função nossa, prestar esclarecimento e correr atrás dessa informação. A nossa comissão também, a gente precisa documentar isso, a gente precisa saber, é o papel nosso, mas não pode simplesmente pegar. Agora, eu não vou debater. Então, eu me dou o direito de não debater com ninguém, porque eu não vim aqui para discutir, debater nenhum problema. Ninguém está querendo debater. Claro, não, você tem razão. A presença dela, porque se ela vier aqui, vai debater. Então, a solicitação que ela trouxe para a gente encaminhou, né, que seja respondido. Só isso. Não tem debate, né? É que nem o senhor falou, o Ministério Público está resolvendo, a Procuradoria, não sei quem. Então é um papel nosso também. Pode resolver também. Documentado. Então, aí todas as informações que o Norte trouxe, eu vi as informações que eu dou para vocês aqui. Então, nós ainda não temos essas informações. Eu só digo assim, ó. Todo lugar que eu vou, se eu quiser ter preferência para ser atendido mais rápido, eu sou, por causa da minha idade. Tenho 71 anos. Existe um certo respeito em fila de banco, hospitais, aonde for. Olha lá uma plaquinha lá acima de 60 anos. Então, é o direito que às vezes uma criança recém-nascida tem, é um direito do idoso, eu respeito isso. Eu não fui lá para ficar uma hora lá enchendo o saco. Eu fui lá, resolvi o problema. Pode olhar o prontuário, está na mão de vocês, atendimento da médica, aí decidiu, vai ter 10, 15 minutos. Não atrapalhei vida de ninguém. Eu só adiantei a minha vida para poder levar minha neta de volta para o CMEI e cuidar das minhas obrigações fiscais. Agora, ninguém estava lá para poder. Agora, infelizmente, ela gravou, é o ímpeto dela, é o jeito dela, eu vou fazer o quê? Eu não vou ficar discutindo com ela coisas que eu posso discutir na justiça. Se for adentrar, quando eu fui me oferecer, quando foi a defesa civil, quando foi a assistência social, falar lá, ir na casa do pai dela, ver como é que estava a vida do pai dela insalubre, no meio de um monte de coisas perigosas, no meio de escorpião, eu não fui na justiça dizendo que o filho teria que cuidar do pai, que ele estava insalubre, ele não havia insalubre. Eu não fui. Eu tomei providência para ajudar o pai. Isso seria outro mérito. Eu só estou falando que procurar encrenca, se você procurar, você vai achar um monte. Então, só que assim, o nosso papel aqui não é resolver os fatos. Ela procurou, né? Ela solicitou a nossa comissão e nós temos que tomar providência. Só isso. Então a gente não está aqui para criar o problema. Você entendeu? Vamos resolver. Só isso. Só isso. Agora, esse problema que você foi lá, resolveu o pai dela, te dou os parabéns. Te dou os parabéns. E tem muita gente que está nessa situação hoje, está precisando. Se tem essa atitude, está de parabéns. Mas a questão seria que ela procurou a comissão e a gente tem que
sem problema. Só estou falando que se a gente for ficar procurando problema, não resolver, por exemplo, um dia muito bem, na hora que eu saí, eu falei, vem cá, deixa eu te falar um negócio. Eu estava aqui, aconteceu isso, você não podia redimir, falar, ué, agora ficar filmando, gritando, falando, peraí. Gente, nós somos gente, nós somos cachorro. Gente, as crianças que estão tudo ali, precisavam disso, não precisava. Não precisava de nada daqui. Agora, o que eu posso fazer? Fez, aconteceu, estou aqui, estou à disposição da justiça de vocês e de quem for. E eu me pauto pela educação, me pauto pelo meu cargo. Eu não fico analisando nada por aí, não. Então, esse tipo de atitude tinha que ter no mínimo respeito. Se eu desrespeitei, eu me digo, se podia redimir aqui, tem tanta gente aqui, ela como foi candidata a vereadora, como é uma pessoa da sociedade, devia ter esse tipo de comportamento, só isso. Agora, por isso que eu não queria vir aqui para debater o comportamento diferente. Beleza. Mais alguma coisa, prefeito? Eu gostaria, assim, tem um assunto aqui. Pois não. Eu fiz um ofício para o Ministério Público daquele parecer da Concrelon. Eu vou deixar para o senhor, presidente. Eu não mandei ainda para o Ministério Público. O senhor dá uma analisada no parecer e analisar, porque o parecer, para mim, foi muito mais sugestão do que próprio parecer jurídico, constitucional ou inconstitucional. O parecer, para mim, foi que quando você vai vender um bem imóvel, ele tem que ir ao plenário. Não pode ser arquivado sem ir ao plenário. O regimento interno dessa casa, o artigo 73, fala disso. Ele não foi ao plenário, ele foi arquivado. Ele não foi debatido. Então, assim, e o Ministério Público, ele deu um TAC. Como os proprietários estavam do Pelon. Lá no 51 lote tinha um TAC também. A casa não aprovou porque tinha um TAC. Tinha que terminar as infraestruturas. Agora, tem um TAC da Concrelongo com o Ministério Público, com o município e com a Concrelongo, que não foi aprovado por essa casa. Então, ficou meio lá, tinha um TAC que tinha que ser infraestrutura. Aqui tinha um TAC autorizativo do Ministério Público. E foi arquivado. Então, assim, o senhor tem alta tutela de desarquivar e colocar em plenário. O senhor como presidente. E pode ser rejeitado, sem problema nenhum, mas tem que ser votado, porque a unanimidade do projeto e o projeto arquivado foi sem nenhum voto. Foi só arquivado. E quem dá parecer, ao meu ver, pelo regimento interno, é a comissão. Aí, a comissão tem o parecer dela aqui seguindo o parecer jurídico. Então, mas nós votamos o parecer, né? Não, mas esse parecer aqui é votando, falando que do parecer jurídico, acompanhando o parecer jurídico. Então, assim, eu fiz um parecer para o Ministério porque eu tenho que responder, porque tem o TAC. Então, o TAC, tem que, ou nós vamos ter que desfazer o TAC, ou eles vão ter que devolver o terreno, ou tem que acontecer alguma coisa em relação ao Concrelongo. Porque o Ministério Público foi muito claro. Ou compra, ou paga aluguel, ou devolve. Assim. Então, assim, qualquer coisa que for resolvido, para mim está tranquilo, sem problema nenhum. Eu só estou querendo a resposta que vocês dão à lida, e se tiver alguma sugestão, algum diálogo, para a gente, porque eu vou pegar os pareceres, vou pegar a resposta e mandar para o Ministério Público. Agora, eu não queria criar com isso um problema. Porque, assim, eu estou falando do regimento interno, que foi feito com o projeto. Tem algumas proposições aqui que não foram feitas. E no próprio parecer fala, que tem que se meter.
presidente, fala aí com o prefeito a respeito, o cara estava conversando aqui. Prefeito, antes da chegada sua aqui, a gente estava conversando sobre isso. Porque acho que o sonho, a gente que estava fora da política, a gente vem observando que isso vem se arrastando há 12 anos ou mais, né? Então, conversando aqui com os colegas antes da chegada sua aqui, se a gente não encontraria, né, uma maneira correta, né, que não comprometesse nem a nossa casa, nem a sua administração, para que a gente tentasse resolver essa questão da Congrelon, para a gente abrir mais precedentes para as pessoas. A gente sabe que dentro do nosso município tem muitas pessoas que talvez tenham o sonho de ter seu espaço, principalmente um comerciante, no caso, vamos falar do Willis Tratores, o Eric hoje tem o seu próprio estabelecimento, o Everson também era uma pessoa interessada e muitos mais, né? Eu acho que a gente não precisa pensar no desenvolvimento do nosso município, né? E aquele é um espaço muito bacana e nós temos condições de ter outras empresas, gerar mais emprego na nossa cidade, né? Então a gente conversou um pouco aqui, né? E acho que essa conversa é muito interessante, juntamente a nossa casa, né? Hoje o Ministério Público, ele não concede mais terreno nenhum sem ser oneroso. O parlamento público hoje é oneroso. Você tem que ter o terreno, o espaço, ter o valor, que não precisa ser o valor real, mas é um valor de chamamento público para dar oportunidade para diversas pessoas, não só o município, não só as empresas que estão instaladas aqui. Você tem que fazer um chamamento público para qualquer empresa brasileira vir para cá. Infelizmente, porque se você Congrelon Gouveia, a concessão foi no mandato do vereador Paulo aí do Vitelói. Não sei nem se ele era o secretário de obras. Foi concessão, acho que foi até cessão de uso, não foi nem doação. Aí vem, as pessoas constroem, aí faz. O tempo vem e muda algumas coisas. O tempo muda a vida das pessoas e a nomenclatura, a vida do movimento, aí fusão do Congrelon e Vinhas, mas existe a Congrelon, existe o CNPJ da Congrelon. Isso existe. Ela é viva, ela não é clandestina, ninguém foi lá ver se ela é clandestina ou não, e no papel está aqui como clandestina. Eu achei meio pessoal isso, não é um negócio jurídico isso. Então o que acontece? Chama a empresa de clandestina, sendo que o promotor configurou ela, CNPJ, nome, tudo, endereço, tudo certinho. Então isso é uma oportunidade da gente. Os senhores podiam pegar, vamos vender sim. Só que eu quero fazer uma emenda nesse projeto. 310 mil, 300, eu quero que faça reforma de casa ou construção de casa para a pessoa em vulnerabilidade que paga aluguel. Pega o dinheiro e usa lá. Eu não estou querendo dinheiro para fazer festa, fazer qualquer coisa desse sentido, não. Eu estou querendo resolver o problema. Como foi resolvido? Nem passou por essa casa aqui. O da Cocatrel foi resolvido, foi 600 mil reais. Está pagando 20 mil por mês. Prefeito. A SAAG vai vir o projeto da SAAG também, daquela área lá, que ele fez a mesma coisa. Concessão de uso, compra, aluga ou devolve. Então, assim, todo bem público que é vendido, ele é doado, ele não é vendido dessa forma. Só que o Ministério Público veio para quê? Para resolver esses problemas que estão arrastando desde 2012, a Congrelon, a SAAG. Então, eu acredito que é uma oportunidade a gente estabelecer a empresa aqui e ela pagar por isso. Alguma coisa, beneficiar o município.
Ah, mas o preço não é esse, não, mas foi avaliado. Tem gente que comprou recentemente a R$50 o metro, ali na cerâmica. Ah, isso aí vai bem, perguntar. Então, assim, eu acredito, eu não compraria, não queria comprar um terreno desse tipo. Né? Então, assim, muita gente tem outra visão, tem coisa diferente. Agora, nós estamos, não é vendendo, é resolvendo também uma pendência que foi feita, mal feita. Que o Ministério Público acha que foi feito mal feito e precisa resolver. Só isso. Então, eu vou fazer o quê? Tá? Esse destaque ainda não tinha conhecimento. Veio junto com o projeto. Veio junto ou veio depois? Veio junto com o projeto. E vai vir mais um TAC junto com o outro projeto da cidade. Então, uma das coisas também que a gente está questionando, que você já falou um pouco dele aí, é a questão da avaliação. Até eu dou um exemplo para eles aqui. Os lotes lá em cima, lá da Nova Santana, eles praticamente foram avaliados a R$300 o metro quadrado. Não foi? E ali R$52 o metro quadrado. Então, aí fica a Nova pergunta. Santana hoje é lotes menores. Então, você vai comprar um lote residencial menor, é R$300 o metro. 150 metros, 45, 200 metros, 60 mil. Tem um lote de 1.000 e poucos metros aqui essa casa aqui, como é que chama? do roteiro aqui. Do Getúlio. Então, tá de lá. O Maurílio está comprando a casa e o River está comprando os lotes de baixo. 1.200 metros quadrados. Quanto você acha que está pagando metro? Não sei. Ali. Então. Não sei. Está pagando 1.200 metros, 200 mil. Então, assim, depende. Por exemplo, você vai lá, o Danilo, lá do Eucalipto, e o Mateuzinho lá de 3 pontos, comprou 48 mil metros na Romildo. 48 mil metros. Agora eles pagaram 52 metros do lado de cá, do lado da pista, do lado do Ribeirão, quer dizer, tem entrada pela pista. Então, são situações diferentes. Por exemplo, se você for colocar então lá R$150 o metro e fazer um chamamento, o que tem condições de pagar aqui? Aí o William está falando, vai ser desse, não vai. Aí o outro não vai. Então, eu acho que o chamamento público é para quem dá um pouco mais de emprego, um pouco mais de sustentabilidade, e que vai colocar a sua oficina lá e que vai ter um benefício para fazer isso. Agora, se você falar, não, eu quero R$200 o metro, não vai. Então, A questão é mais que não. A questão é assim, que nem tentamos conversar aqui, conversamos mais cedo. A questão é a gente tentar resolver, não só da compra, é resolver tudo, resolver até para esse pessoal mesmo que está na espera lá, que realmente levantaram o capital, que nem o Everson levantou o capital, comprou um terreno, construiu, o Eric, sabe, assim, ele já tocou nesse assunto. Eu conversei com a Lívia depois da audiência aqui, essa situação lá. Aí um exemplo, a gente está resolvendo um problema da Concrelon, né, lógico, ela está instalada lá. E essas pessoas também que estão desde aquela época, né, esperando a situação, essa situação resolver. É que nem eu falava com o Vitor, né, precisava remover logo essas linhas de transmissão aqui, né, fazer a pavimentação. O Felipe estava lá, colocou um bike no outdoor lá, traga a sua empresa para cá. Assim, a gente tentou de tudo, né? Aí, e agora sim, pode resolver o problema da Concrelon e vamos deixar também os nossos parceiros. O problema é que a lei mudou, nós estamos resolvendo o problema por causa da lei. Porque se não fosse a lei, e outro, em vez de fazer uma concessão, tivesse feito uma doação, eles iriam pagar do mesmo jeito. Como foi feito para Cocatrel, como foi feito para... Então a lei mudou. Agora, se a gente não seguir a lei, se a gente não seguir a lei, nós estamos perdidos. Aí, se você quiser fazer um chamamento público, arrumar uma lei para que nós possamos doar lá, você sabe que lá não tem energia em todos os lugares, não tem esgoto e não tem água. Foi o que eu acabei de falar aqui. E você sabe que há pouco tempo, Paulinho, eu
foi pedir aqui uma pessoa da própria, do Vladimir, me cobrando aqueles postes lá que não recebeu até hoje. Desde 2012. Beleza. E aí? Aí faz umas coisas sem uma estrutura jurídica. Aí sobra para quem está no governo, porque é coisa do município, não é coisa minha. Mas eu tenho que resolver que eu estou na gestão. Então, o que eu peço é parceria para a gente resolver. Agora, se o Ministério Público deu o aval, como é que eu vou contra o Ministério Público, vocês? Aí arquiva o projeto, o que eu falo? O Ministério Público foi lá, assinou junto com eles, advogados assinaram. Aí eu não sei, por exemplo, a Silvia da SAAG veio de Belo Horizonte para assinar, está assinado o TAC, porque ele não quer a concessão, ele quer que compra, porque agora, que jeito de vende um terreno só não tem nome. Agora, então nós temos aqueles lotes que é doar, não é doar, é um chamamento público, para poder fazer legalizado, oneroso, inclusive. Não é o preço real, mas é um preço para ajudar a empresa a fomentar a empresa a se instalar. Então é dessa forma, porque se a gente não fizer dessa forma, nós vamos sofrer esse tipo de problema. Então... Chamar todos então e ver todos que estão na mesma situação lá, né, da época que foi feita a doação, né, que você era vice da época lá, a doação? Não doou, não sei como que foi feito. E tentar resolver um problema de todo mundo. Então, em vez de um isolado, resolver de todo mundo. O chamamento. Compromisso, alguma coisa igual o justamente, porque... Bater um terreno lá, acho que tem nada, tem nenhuma garantia. Acho que ninguém tem, né? Aí que vai ter um problema. Ninguém tem. Sabe o que é? Mas eu não sei. Nós temos que fazer a coisa e proteger quem ganha e proteger quem faz. O que adianta uma situação dessa aqui, muito bonita? Doou, fez a doação, e aí? Está protegida a empresa? Não está. Está protegido quem fez? Também não. Então, o que adianta eu hoje beneficiar uma pessoa para amanhã criar um problema para a própria pessoa e para o município? Não adianta. Lá em Três Pontas tem isso aqui de montão para resolver. Lá em Coqueiral, do mesmo jeito, aquele Edilson, aquele pessoal, a Cocatrel, todo mundo que foi feito doação lá está com o mesmo problema. Lá em Três Pontas tem um tanto de vereador lá também, com o mandato que já passou, está respondendo pelos anos. Exatamente. Que fez a doação e está respondendo, né? Está sendo seus bens sequestrados por feito doação. Exatamente. Então, para você ter uma ideia, o Ministério Público, ele vem pegando, fiscalizando e resolvendo. Porque o Ministério Público quer resolver também. Mas quer resolver de uma forma correta. Foi o que ele fez. O doutor Estevam falou assim, olha, manda avaliação, faz isso, fez, aceitou, aí discutiram entre eles, nós discutimos, a Cocatel discutiu, não, mas o senhor quer um processo, o senhor pode levar um processo, e o senhor tem que pagar todos esses anos de aluguel, ainda tem que devolver o mundo. Mas ele não analisou o benefício que ele teve em cima disso foi também? Falado, discutido. O cara usufruiu daquilo lá também, vendeu, né? E aí ele vai ter o prejuízo, só porque ele fez vamos dizer, a benfeitoria lá, mas ele vendeu muito, os pessoal da Concrelonga. Não, eu estou falando assim, veja só, quantos empregos dá a Concrelonga, quantos empregos dá o Capel, por exemplo, e que teve que pagar do mesmo jeito. Aí foi discutido assim, olha, eu já estou lá há 10 anos, 12 anos, eu já fomentei ICMS, eu já fomentei ISS, eu já fiz isso, já empreguei, isso nada fez com que isso não acontecesse. Se outra empresa quisesse vir instalar ali no lugar... Só chamamento público oneroso hoje. Você não consegue mais doar terreno para uma empresa ali. Não, 108. 108. Sessão. Sessão onerosa. Sessão de uso onerosa. Aí você tem que saber o que é. Qual que é o que ele vai trazer.
Esse é o problema. O da SAAG, para mim, ao meu ver, isso é exceção. Só que nos olhos do Ministério Público não está. Mas por que não pode fazer uma sessão para a empresa importante adicionar usar lá? Aí o Ministério, todos os ministérios estão fazendo mutirões para resolver. Porque o Ministério Público Estadual tem sim que corrigir também. E aí, nós fomos intimados para isso. O município foi intimado. Foi intimada a Cocatel, os advogados da Cocatel, foi intimada a SAAG, os advogados da SAAG, foi intimada a Comprelon, os advogados da Comprelon, que veio lá de Paulinha para resolver isso. Então, aí quando nós falamos que não tinha sido aprovado pela Câmara, falamos isso no Ministério, nós temos ainda que passar pela Câmara. Passar lá para os vereadores, está pronto. Não, mas aqui também é obrigado a votar a favor. Não, lógico que não, ninguém está falando que é para votar a favor. Mas você pediu a promotor, falou que passa lá e não sei o quê. Não, manda para a Câmara, passa lá para a Câmara. Ô presidente, põe o projeto para votar, ué. Pronto, nossa comunidade é para votar, põe o projeto para votar, ué. Pronto, acabou. Resolvido, né? Pelo menos quem votar a favor, quem votar contra, não tem problema não, mas votou o projeto. Eu penso assim, quem quiser votar a favor, vota, quem quiser votar ao contrário, vota. Não é a favor, não tem problema nenhum, não. Cada um tem uma opinião, a opinião que eu voto é da uma coisa. Eu sinceramente, assim, ó, eu estou no executivo para tentar resolver. Eu respeito muito a opinião de vocês, só que eu acho, da forma que foi feito aqui, eu não concordo. Eu, como cidadão do Varginha, eu não concordo com isso aqui. Não, mas eu entendo, o senhor não concorda. Então tem muita coisa que eu também não concordo com o senhor faz. Mas essa é a opinião, ué. Agora você está falando, o presidente põe a votar. Ele vai votar a opinião nossa também. Não, mas eu não estou falando de votar não, filho. Não, mas o senhor está falando que não concordou. Não concordo Não, com o que está mas escrito aqui. beleza. Da forma do parecer. Do mesmo jeito que o senhor não concorda, tem coisa também que eu não concordo com o senhor. Isso é normal. Normal, tem que ter divergências. Não pode ir do mesmo lado. Concorda? Por isso eu estou falando, põe para votar aí, presidente. Põe para votar e cada um vota o que achar melhor. Pronto, aí, resolve. Para mim, eu estou falando porque eu vou devolver. Isso aqui vai do Ministério Público. Quem achar, show. Quem não achar. Eu não estou querendo criar um impasse com a casa. Não, eu quero um diálogo. Sempre falei isso. E a gente está procurando entendimento. Não precisa nem me apoiar em nada. Eu não estou pedindo apoio para o município, estou pedindo apoio para mim. Pode não concordar com muitas coisas, mas a gente quando escreve, está escrito. O que está escrito aqui não muda. O que eu posso fazer? Vamos falar com o nosso procurador, né, doutor Filipe, a gente vê o que pode ser feito, né? O prefeito falou do TAC, né, que foi feito entre as empresas, entre a prefeitura e tal, né? Muitas vezes o MP já veio aqui, já fez um TAC com a própria Câmara, né? Eu acho que, se fosse o caso também, poderia ter vindo aqui e fizesse um TAC com a Câmara para poder resolver também essa situação. É uma situação que parece uma venda que é direta, porque é chamamento público e tal, uma venda direta para resolver um problema que já vem se arrastando. Ok. Né? Mas se a gente questionar esse fato, e aí? A gente questiona o fato do Ministério Público, bom, mas aí tem que fazer chamamento, então se outra empresa quiser comprar as instalações ali e comprar o terreno da qualquer um, por exemplo. Entendeu? Então, é uma venda por inegibilidade, não sei, venda direta, não sei, entendeu? Então, tipo assim, e se vem outra empresa que, né? Então, teve certas situações aqui que a promotoria veio e fez um TAC aqui com a Câmara. Então, seria o caso, fez com a prefeitura, fez com os empresários, os donos,
para resolver esse problema. Isso aí foi feito muito errado na época, sessão, ok, beleza. Tinha uma cláusula no contrato que era 10 anos, não podia vender, vendeu correto, não podia ser feita a venda. E depois ficou pressionando o antigo prefeito a poder doar o terreno, porque eu queria comprar, né, Felipe? A gente participou disso aqui, aí agora vai resolver, faz o TAC, e tipo assim, vamos dizer assim, jogou a responsabilidade para nós, né? Ok, a gente está aqui para assumir os riscos, né? Mas poderia ter sugerido à Câmara, então, uma reunião, então, feito um TAC com a Câmara, para poder estar resolvendo isso aí. O que acontece? Aqui tem um problema. Tem. Aí eu vou vender o terreno, vou leiloar e pagar o guia as instalações da empresa. Quanto custa? Amanhã tem uma concessão aprovada pela casa, essa casa feita pelo executivo. O Paulinho falou que tem muita gente já com patrimônio lá. Pode contar no patrimônio de quem fez a concessão e de quem está errado. Porque, veja só, e pode a empresa também foi induzida ao erro pelo município e querer processar o município para devolver. Não, tem tudo pode. Acredito Isso aí é igualzinho a Nova Santana lá. Isso só passa a valer depois que saiu o loteamento, saiu as matrículas. Lá ainda, pelo jeito, não tem. Acho que o Renato, na época, ele estava arrumando a documentação lá. Eu não sei como que ficou. Eu sei que na época nós compramos o terreno lá e fizemos o loteamento, assim, e tentamos resolver o problema naquela época, só que não deu tempo. Instalou a Concrelongo lá, só que a documentação ainda estava para ser arrumada. Se não me engano, o Renato que conseguiu legalizar aquela área lá. Então, hoje... Lá não tem água, não tem esgoto, não tem luz, não tem energia, não tem nada. Né? Agora descobri que lá no Nova Santana também falta rua com energia, falta energia. Colocar poste de energia. Então, isso aqui, documentação, município, vai se arrastando. E do jeito que eu estou vendo que vai se arrastar. E vai terminar o mandato e vai se arrastar para um outro gestor, e vai se arrastando. Então o que o Ministério Público está pegando é resolvendo essas questões que estão integradas. O que tem aqui ainda para resolver? Por exemplo, o Ademir não passou por esta casa. Fez um TAC direto com o Ministério Público. O Ademir Serrareiro. Já está pagando. Está pagando. Ademir. Então, a Concatrel fez direto com o Ministério Público, não passou pela casa, porque já está aumentado, já tem cafeteria, já está tudo ali, está pagando. Agora, a Concrelongo, como era uma concessão, precisava passar pela casa. Como ela não consegue fazer da mesma forma que o... Não, porque era uma concessão, né? Ali foi doação. Ali já está no nome, escritura, tudo no nome deles, entendeu? Aqui não está. Aqui é uma concessão, por exemplo, que não tem documento, não tem escritura. Se tivesse uma doação com escritura, não precisava vir pela casa. Como foi uma concessão e precisa da escritura depois, tem que aprovar pela casa. Provou pelo Ministério Público, fez o TAC, está tudo certo, tudo, ajustou o preço, ajustou a forma de pagamento, só passando pela casa para dar o veredito e aprovar e está tudo certo. Porque veja só, está ligado o executivo, está ligado o legislativo e está ligado o judiciário, dentro de um projeto. Era certo que nós três vamos estar errados? Eu, vocês e o Ministério Público? Para ajustar aqui. Então, eu vejo dessa forma, eu enxergo dessa forma. Então, peraí, se tiver errado, tá errado 3 pessoas, 3 poderes. Executivo, legislativo e judiciário. Eu acredito. Né? Então, dá uma segurança jurídica para nós, o Ministério Público está aqui junto conosco, assinando. Né? Tem um monte de gente aí. Então, o Ministério Público está para resolver. Agora,
Se tivesse escritura aqui, se tivesse saque com escritura de doação, não precisava pela casa, já estava resolvido. Por exemplo, a Coca-Cola vai pagar 600 mil. É barato, é caro. Sim, mas vai pagar. Vai ressarcir o município, os cofres públicos. Então, que é caro, barato mesmo. Aqui a avaliação foi feita dessa forma. A Pandemia 75 mil, é caro, é barato. Pois é. Pois é, o barracão, o terreno. Então está mais ou menos assim, equilibrado nesse sentido. Então, o que eu observo, o que eu vejo, é que o Ministério Público também não quer que mais faça mais isso. Não quer que concede, não concessão mais, não quer que doa, quer que faça chamamento público. É um negócio lá de 2008, 2009, 2012. Né? Ele quer resolver, fazer as pessoas condenar as pessoas para dizer que restituiu para o município alguma coisa e que trabalhou, quer dizer, ele não considerou nem o fomento, nem o ICMS, nem o ISS pago pela Cocaprel, que foi argumentado pelos advogados da Cocaprel, e ele falou, muito pior se a gente for para uma, porque isso aqui não é um processo, é acordo. É uma coisa, então, muito pior para vocês se a gente demandar e vocês terem que devolver o imóvel e ainda pagar todos esses anos de aluguel. Isso aconteceu no posto de gasolina lá, né? Aí 3 pontos. Aí tem uma demanda lá jurídica desse tamanho. É o que o Ministério Público está fazendo. O pessoal ele fazendo acordo lá. O Lucas fez acordo. O Walter da Lanterna fez acordo, uma demanda aqui de 2003. De 2003, quer dizer, não sei nem o que é direito. Esse é o nosso medo também. Pensando não politicamente, mas juridicamente também. Né? Que nem eu disse. Pode ser daqui 2 anos, 3 anos, que nem a deles é 20 anos, né? 20 anos eles estão pagando uma coisa que ocorreu em 2003. Mas lá foi financeiro, né? Lá foi dinheiro. Então eles pegaram o dinheiro. Mas temos casos em 3 Pontos também de vereadores lá que estão devolvendo, estão com os bens travados, penhorados, por causa de doação de lotes. Doação, não sei como que foi feito lá. Assim, a gente tem que analisar direito. Mais alguma coisa, prefeito? Depois, se você puder, analisa. Te passei? Não. Presidente, só me ausentar um pouquinho, por favor. Licença. O Cássio não está aí, eu acho que a casa recebeu o Cássio. Recebeu. Recebeu? Mas obrigado pela sua presença. Um abraço, tudo de bom para vocês. Obrigado. Não tem necessidade de protocolar. Isso uma vez, só para analisar, se quiser. Tá.
Matérias do expediente. Indicação número 18 de 2026, autor Everton Paulo. Solicita ao Poder Executivo Municipal que seja adotada as medidas necessárias para a solução dos problemas existentes nas ruas Cônego José Maria Rabelo e Juca Francisco, no bairro São Domingos, especialmente no trecho de acesso ao bairro das proximidades da ponte. Indicação número 19 de 2026, o autor Everton Paulo, solicita ao Poder Executivo Municipal, por meio de setor incompetente e com o acompanhamento da Comissão de Obras e Serviços da Câmara Municipal, que sejam tomadas as medidas cabíveis para a implantação de sinalização viária vertical e horizontal nas vias do novo loteamento Martin Teodoro da Silva e o loteamento Mário Alves de Carvalho desse município. Indicação número 20 de 2026, autor Everton Paulo, solicita ao Poder Executivo Municipal, por meio do setor competente, com o acompanhamento da Comissão de Obras e Serviços da Câmara Municipal, que sejam adotadas as providências necessárias para a instalação de placas de identificação dos monumentos, prédios e demais bens tombados como patrimônio histórico, cultural e arquitetônico localizado no município de Santana da Vargem, em cumprimento à Lei Municipal número 1991, de 19 de março de 2026. Projeto de Lei Ordinária 96 de 2026. Altera a Lei Municipal número 1937 de 2025, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2026 a 2029, e a Lei Municipal número 1939 de 2025, que estima a receita fixa de despesa do município de Santana da Vargem para o exercício financeiro de 2026, visando o abertura de crédito adicional especial. O projeto veio com pedido de urgência. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Esse projeto é o da PAI. Projeto aprovado. Com regime de urgência. Urgência aprovada. Veto número 7 de 2026, mensagem do veto 07 de 2026 ao projeto de lei ordinária do Legislativo 002 de 2026. Votações nominais, matérias do expediente. Matérias da ordem do dia. Pela proposta de emenda à Lei Orgânica número 3 de 2026, altera o parágrafo 4º do artigo 40 e revoga o inciso 3º do parágrafo único do artigo 109 da Lei Orgânica do município de Santana da Vargem. Segundo a votação nominal, concorde 2/3 dos membros da Câmara. Bruna Renata? Sim. O Everton Paulo? Não. Manter o raciocínio. Gilson Vitor? Sim. Grande de Oliveira? Sim. Jackson Luiz? Eu votei não, vou manter meu voto da primeira votação. Luiz Felipe? Não. Tá, meu voto é sim. Ficou. 2/3 de quem está na mesa, né, Vitor? Não, é dos membros da Câmara. Presente? É. É, quer ver, ó, é 2/3 dos membros da Câmara. Os membros da Câmara Não, presente dos ou não? membros da Câmara, todo mundo. Todos Tem que votam. ser seis votos para o projeto passar.
Aprovado. Não, quantos foi a favor? Foi 1, 2, 3. Favor, 3 a 4. 4 favor, 3 contra. Não, então do projeto foi rejeitado. Porque tem que ser no mínimo 6 para ele ser aprovado. 2 terços. 3 terços. É. Então foi rejeitado. 3 terços, 6. 6. Projeto rejeitado. Projeto de Lei Complementar número 6 de 2026 altera o anexo de atribuições da Lei Complementar número 23 de 2022, que dispõe sobre o plano Não. de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores do Poder Executivo Número absoluto é 5. para criar o cargo de diretor do PROCON Municipal de Santana da Vargem. Segunda votação nominal com quórum de maioria absoluta. Dona Renata, Sim. o Everton Paulo, Não. Gilson Vitor, Sim. Grande Oliveira, Sim. Jackson Luiz, Mais uma vez, vou manter a votação da minha primeira votação, né? No caso, ou até não. Luiz Felipe, Não. eu vou votar sim, porque ainda na sexta-feira o município me ainda procurou a respeito de uma pendência que ela está, um material que ela comprou de uma empresa aí e não está tendo aonde recorrer. Então meu voto é sim. Projeto aprovado. Foi rejeitado. Rejeitado. Projeto de Lei Complementar número 10 de 2026 altera o inciso 1º do artigo 53 da Lei Complementar número 24 de 2022, que estabelece o plano de cargos salários do Ministério da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem. Segunda votação nominal com quórum de maioria absoluta. Dona Renata, Sim. o Everton Paulo, Meu voto é sim. Gilson Vitor, Sim. Grande Oliveira, Sim. Jackson Luiz, Meu voto é sim. Luiz Felipe. Foi, mas acho que não é. Segunda votação. Aprovado. Projeto de Lei Complementar número 11 de 2026 altera o anexo de atribuições da Lei Complementar 24 de 2022, que estabelece um plano de cargos e salários do magistério da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, a fim de criar uma vaga ao cargo de professor. Segunda votação nominal, com quórum de maioria absoluta. Suspensa a reunião por 5 minutos. Como é que pausa aqui? Vamos lá? Projeto de Lei Complementar número 10 de 2026. Ele já foi, presidente. 11. Altera o anexo de atribuições da Lei Complementar número 024 de 2022, que estabelece o plano de cargos e salários do Magistério da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, a fim de criar uma vaga para o cargo de professor. Segunda votação nominal, com quórum de maioria absoluta. Dona Renata, o Everton Paulo, Sim. Gilson Vitor, Sim. Grande Oliveira, Sim. Jackson Luiz, Sim. Luiz Felipe. Sim. Projeto de Lei Complementar aprovado. Projeto de Lei Complementar 12 de 2026 altera o anexo atribuições da Lei Complementar número 23 de 2022, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores do Poder Executivo para modificar o número de vagas dos cargos de assistente administrativo e assistente de recursos humanos. Segunda votação nominal, com quórum de maioria absoluta. Dona Renata, Sim.
Everton Paulo, Sim. Gilson Vitor, Sim. Grande Oliveira, Sim. Jackson Wilson, Sim. Luiz Felipe. Sim. Projeto de Lei Complementar 12, aprovado. Projeto de Lei Ordinária 93 de 2026. Promove a retificação da Lei Municipal número 2024 de 2026 para corrigir os erros materiais relativos à classificação orçamentária do crédito adicional especial. Segunda votação simbólica, concordo, maioria simples. Os que estiverem a favor, permaneçam como estão. Projeto aprovado. Parecer das comissões permanentes 226/2025. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça de redação final do projeto de lei ordinária do Legislativo número 08/2025. Votação simbólica, concordo, maioria simples. O projeto legislativo número 8/2025 e 6 está com parecer contrário da Comissão de Legislação e Justiça, redação final. Portanto, o parecer deve ser deliberado em plenário antes da deliberação do projeto, conforme o artigo 173 do Regimento Interno. Artigo 173, sempre que o parecer da comissão for pela rejeição do projeto, deverá o plenário deliberar primeiro sobre o parecer antes de entrar na consideração do projeto. Votação única simbólica com quórum de maioria simples. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Projeto, parecer das comissões permanentes, rejeitado. Projeto de lei ordinária do Legislativo número 8 de 2025. Dispõe sobre a inclusão da disciplina de inteligência artificial na grade curricular das escolas da rede municipal de ensino de Santana da Verge e da outras providências. Esse projeto somente deverá ser votado caso o parecer da comissão tenha sido rejeitado pelo plenário. Segunda votação simbólica. Segunda votação, quórum de maioria simples. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Projeto aprovado. Pronunciamento dos vereadores por 5 minutos. Boa noite, presidente. Boa noite aos nossos colegas. Boa noite ao pessoal que nos assiste. Presidente, semana passada, fiz aqui o meu pronunciamento da indignação, do fato do prefeito ir às redes sociais e angariar um mérito para ele, a situação que as pessoas estão fazendo denúncias e que está atrapalhando o desenvolvimento do executivo. Aí deixei bem claro aqui, que as denúncias estão fazendo assim, muitas pessoas procuram a gente, faz um questionamento, a gente tenta resolver, solucionar, a gente não estava sendo atendido, E assim, teve pessoas que foram ao Ministério Público, que nem os beneficiários lá no loteamento lá de Santana, fez a denúncia, veio um TAC do Ministério Público com o prefeito, e o prefeito tem a obrigação de executar aquela obra para entregar os terrenos. E a mesma coisa foi do Conselho Tutelar também, que teve a ação da Casalar lá, Então o prefeito foi nas redes sociais, falou a questão do mérito, tal, e depois quis falar que as pessoas estão atrapalhando o desenvolvimento do trabalho. Isso assim, fica chato, que nem eu disse,
E essas ações que o Ministério Público está tomando, as coisas estão dando continuidade. Eu acho, na minha percepção, que se não tivesse a ação do Ministério Público, se não houvesse a denúncia, o Nova Santana não ia sair. Então aquelas famílias iam ficar mais 4 anos sem o terreno delas, né? E assim que vem acontecendo outras coisas. E assim, a gente só não pode criticar, a gente também tem que agradecer, né? Eu estive sexta-feira com o secretário, mais o servidor, o secretário Marcos e o servidor Aline, e acompanhei eles algumas obras do município que precisam ser resolvidas, porque as pessoas procuram a gente para poder solucionar. Então a gente foi em várias obras, dei a minha sugestão, né? Hoje ele já me mandou um vídeo que está resolvendo esse problema, que é assim, antes as pessoas iam no local, falavam que ia fazer e está todo mundo ali naquela expectativa que ia resolver logo e nunca sai da falácia. Agora parece que rompeu. Quero dar os parabéns para os dois lá e os servidores que fizeram o serviço aqui, né? Estou esperando, vai fazer o serviço também aqui no bairro São Luís, já fez lá também, até um pedido de indicação aqui, já fez lá também lá no bairro São Domingos, né? Então eu quero agradecer e parabenizar eles por essas atitudes, né? Que nem já procurei o Emorges várias vezes, ele me atendeu. Assim, dizer que não é denúncia, não é denúncia, é solicitação que as pessoas traz ao nosso conhecimento e o papel nosso de levar até o executivo que sane, né, que resolve esse problema, né? Então fica aqui, eu quero dar os meus parabéns para eles. Obrigado, presidente. Mais alguém? Presidente, queria dar só uma opinião. Isso já vem ao longo de muito tempo. Toda vez que vai trocar a lâmpada lá do trevo, não sei se só daquela ou de baixo também, eu acho uma mão de obra violenta. Tem que montar um andame alto pra caramba, além de ser muito perigoso, né? O Márcio fez isso semana passada nos 2 treinos, né? Então, será que o executivo não tem nenhum outro meio? Aquele pessoal que vem trocar as lâmpadas, será que não tem como negociar com eles, para eles passarem e trocar aquela quando necessário? Porque eles têm um caminhão com a gaiolinha. Eu acho muito perigoso. Quem passou lá e viu, e já viu outras vezes o tamanho que fica lá a torre de andaime, cara, imagina a pessoa cair lá fora, vamos desculpar, né? Ele tem uma deficiência na perna dele. E vamos desculpar, né? Imagina o tempo que não gasta para montar aquele andaime. Dependendo da quantidade que tiver, às vezes você faz uma compensação. O gaiolinho é muito mais rápido, fácil. E se você for ver também, eu não sei como é que é a prestação do serviço dele, se é por hora, se é por serviço, se for por hora, imagina quanto tempo que ele gasta só para montar aquilo lá. Então vamos fazer a conta de trás para frente. Mais alguém? Boa noite, presidente, aos novos colegas aqui. Só para justificar meu voto aí no projeto de lei ordinário legislativo número 8, né? A gente foi contrário aí ao parecer, porque a gente entende que é um projeto que ele pode ser executado, né? A gente está aí no mundo moderno, um projeto do Luiz Felipe, dou os parabéns para ele, né? Cada dia que passa todo mundo está entendendo, usando mais as inteligências, né, artificiais. Então eu acho que de uma certa forma dá para a prefeitura implementar isso aí da maneira que ela conseguir. Eu sei, né, Felipe, que ele tem dificuldade, né, e tem algumas cláusulazinhas nas leis, né, que fazem com que esse projeto talvez sofra parecer contrário, veto, enfim. Só que tem saída, né? Tem saída. Se quiser ter um diálogo com o vereador para colocar isso numa forma, em vez de projeto, numa forma de um programa, de uma ação dentro do município, enfim. Eu acho que está aí lançada a ideia do Nobre aqui, parabéns para ele, muito louvável, né? E aguardar e dizer que eu acho que isso é importantíssimo aí para a nossa sociedade. Boa noite, presidente, novamente. Boa noite. Boa noite. Eu queria agradecer a todos, né, primeiramente, pela aprovação do projeto, né?
realmente eu acredito que seja um projeto de grande relevância, igual o Jacques aqui mencionou, né? É um projeto de minha autoria, mas eu entendo talvez as dificuldades que o município possa ter, né, para estar implementando ele nas escolas municipais, né, na escola municipal, mas a gente tem que ver que muitas das vezes nós estamos queixando de como que está o nosso país, de como que está a situação do estado, do município, mas a diferença começa realmente na educação, né? Eu acho que quem realmente quer mudar, se a gente quer mudar, o primeiro passo é mudar na educação. Então tem esse projeto de inteligência artificial na escola, né, que foi aprovado aqui hoje. Tem o projeto de educação financeira também, que já foi aprovado aqui também de minha autoria. São projetos que eu acho que se tiver um projeto lá dentro da escola, que seja bem aplicado, que seja realmente executado, vai fazer a diferença para os nossos alunos e isso vai fazer a diferença no nosso futuro. Então são projetos sociais que não são de grande dificuldade de ser implementado, penso eu, igual eu disse, talvez a prefeitura tenha dificuldade em algumas coisas, mas se realmente abraçar a causa não é algo tão fora do normal, fora da curva para ser implementado, e realmente eu acho que vai fazer a diferença na vida das pessoas. E hoje a inteligência artificial, todo mundo está vendo aí, ela não veio para nos substituir, mas ela veio para complementar. E quem não se adaptar vai ficar para trás. Então realmente é algo que as nossas crianças precisam estar trabalhando, vendo, né, tendo convivência com isso para não passar maiores dificuldades futuramente. Mais alguém? Declaro encerrada essa sessão. Uma boa noite a todos.